Dando continuidade à nossa lista 1 do módulo 3 aqui da Humanas em Foco, a gente pode responder a questão de número 26, uma questão da Fundação Getúlio Vargas de 2018. E ela começa com o seguinte texto. Este documento do século XIV encontra-se nos arquivos de Assisi, na ilha de Ely, na Inglaterra. Adam Clymene foi preso como insurgente e traidor de seu juramento, e porque traiçoeiramente com outros celebrou uma insurreição em Ely. Penetrando na casa de Thomas Somenur, onde se apossou de diversos documentos e papéis selados, e ainda que o mesmo Adam, no momento da insurreição, estava andando armado e oferecendo armas, levando um estandarte para reunir insurgentes, ordenando que nenhum homem de qualquer condição, livre ou não, deveria obedecer ao Senhor e prestar os serviços habituais sob pena de degola. Considerando o documento, é correto afirmar que no século XIV, então, no século XIV, no contexto da Idade Média, a gente já tem um recrudescimento das relações feudais e uma ascensão aí da burguesia e das relações comerciais. A gente vai evidenciar um enfraquecimento da nobreza e uma contestação das relações feudais como um todo. Esse período é marcado por muitas crises. Você pode anotar aí na sua lista, no seu caderno, as crises do século XIV. A Guerra dos 100 Anos, por exemplo, entre França e Inglaterra, a Peste Negra e a Grande Fome Feudal do século XIV, o que desencadeou uma série de movimentos, principalmente de camponeses, de contestação dessa ordem. Então, considerando o documento, é correto afirmar que, vamos às alternativas. Na letra A eu tenho, as violentas revoltas e mortes de camponeses foram provocadas pelo desespero em não conseguir pagar, em dinheiro, aos senhores feudais, as novas taxas e o aumento das já existentes, além da exigência de mais tempo de trabalho nas reservas senhoriais. Se a gente está falando de um período de crise, é legal que a gente possa observar como a população mais pobre sofre com isso. E, nesse contexto, a alternativa A está correta. Não era fácil fazer os pagamentos dos impostos e, ainda por cima, os senhores impunham novas leis e novos impostos. A alternativa A é a alternativa que marcamos nessa questão. Vamos ver as demais alternativas. Letra B. As revoltas camponesas aconteceram tanto na Inglaterra como na França contra os cercamentos, que empobreceram os trabalhadores e os obrigaram a deixar a terra pelo não pagamento do aumento dos aluguéis, o que enriqueceu ainda mais os senhores da terra, coisa que é falsa, senhoras e senhores. O argumento dos cercamentos só se aplica à Inglaterra, essa política de loteamento de grandes propriedades comunais para a venda para proprietários particulares. Isso não aconteceu na França. Na letra C nós temos a impossibilidade de juntar dinheiro para a compra de terra, onde trabalhavam, fez com que muitos camponeses se revoltassem, porque se colocaram contra os senhores que aumentaram os impostos e exigiram o pagamento de novos, algo considerado ilegal. Nós não podemos ver essa alternativa como verdadeira. Primeiro porque não era impossível juntar dinheiro, podia ser muito difícil, mas não impossível. E segundo porque o senhor feudal ele tinha autoridade para aumentar impostos, caso isso fosse deliberado com seus pares. Na letra D nós temos o recrudescimento da servidão decorria de uma nova estrutura econômica presente na Inglaterra, onde as pequenas propriedades rurais e os campos comunais perdiam espaço para os latifúndios produtores de matéria-prima para a nascente indústria. A gente só pode falar de industrialização na Inglaterra a partir do século XVIII, então a gente não vai ver no século XIV essa nascente indústria, apesar de, no desgaste das relações feudais, nós podemos observar a ascensão da burguesia e, no futuro, a ascensão do comércio e da indústria. Na letra E nós temos as insurreições camponesas ocorridas na Inglaterra e parte do norte da Europa decorrem do rápido processo de dissolução dos laços serviços de produção dirigido por uma nova elite de proprietários rurais que detinha forte representação no parlamento inglês. Olha, essa questão está errada quando ela fala em rápida dissolução dos laços servis. Essa dissolução foi lenta, foi uma transição gradual e paulatina. Na questão de número 26, nós podemos marcar a alternativa A e fazer a leitura da imagem da questão de número 27. A questão de número 27 da Universidade Federal de Uberlândia, de 2018, mostra o que ela diz na legenda, né? A pintura medieval de 1411, e nós podemos ver aí pessoas sofrendo de moléstias, pessoas muito doentes em cama e cercadas por o que parece ser um fantasma, um anjo, uma criatura do além. O enunciado da questão me diz: essa pintura retrata um dos fatores que contribuíram para a derrocada do sistema feudal na Europa medieval.
Sobre o contexto abordado, é correto afirmar que a rápida disseminação da peste negra decorreu em parte em função, ou seja, nós estamos falando da peste negra, aquela epidemia que dizimou cerca de 2/3 da população europeia e afetou demais países, diversos países em outros momentos no tempo. Concentrando no século XIV, nós atribuímos à peste negra a dissolução, ou pelo menos um grande desgaste nas relações feudais. O que possibilitou a disseminação dessa doença? Vamos às alternativas. Na letra A eu tenho da circulação de mercadorias na Europa totalmente urbanizada. Isso é falso, a Europa não estava totalmente urbanizada, estava se urbanizando. Na letra B eu tenho do reforço do sistema servil, que debilitou ainda mais os camponeses. Num contexto de Europa que se urbaniza, eu tenho uma dissolução dos laços servis, lenta e gradual. Porém, isso faz com que a alternativa B esteja incorreta, não é o reforço do sistema servil, seria uma degradação do sistema servil. Na letra C eu vejo, na crença da ira divina, que dificultava a cura pela medicina. Ora, apesar dessa crença existir, eu não posso atribuir apenas a ela, ou principalmente a ela, o motivo da rápida disseminação da peste negra. O que faz com que a alternativa D seja correta, onde fala do baixo nível nutricional e das precárias condições sanitárias dos indivíduos. Era uma Europa ainda sem saneamento básico, as cidades eram muito sujas, o que possibilitava a rápida disseminação de doenças entre pessoas que estavam quase que literalmente amontoadas umas nas outras. Marcamos a alternativa D na questão de número 27 e podemos olhar a questão de número 28, uma questão do Enem de 2015. E analisando a imagem, é possível ver 12 quadrados, 12 blocos, em que camponeses, trabalhadores rurais exibem o seu trabalho. O enunciado da questão me fala: os calendários são fontes históricas importantes, na medida em que expressam a concepção de tempo das sociedades. Essas imagens compõem um calendário medieval, 1460 a 1475, e cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo. Vamos às alternativas, então. Na letra A eu tenho cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno. Não, essa alternativa estaria incorreta. O que eu vejo é uma passagem do tempo linear e uma passagem do tempo marcada pelas estações do ano ou pelas estações de trabalho, na colheita, na lavoura, no plantio ou no armazenamento de alimentos. A natureza ditava o ritmo do tempo, a natureza ditava o ritmo dos calendários. Na letra B eu tenho humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por parte do trabalhador. Essa alternativa também está incorreta, não era o trabalhador que controlava o tempo, e sim a própria natureza e os seus próprios ciclos. Na letra C eu tenho escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho. Escatologia seria algo que tende a um fim, algo que caminha para um final. E nós não temos essa visão escatológica, nós temos uma visão mais rural, uma visão mais ligada à natureza. Coisa que nós podemos ver na alternativa D, que diz natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. Essa é a alternativa correta, nós vemos o trabalho de acordo com as possibilidades que a natureza oferece. Na alternativa E, nós temos romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade. O que seria o bucolismo, né? Aquela nostalgia do campo, aquela saudade de acreditar que o campo era mais tranquilo do que a cidade. Mas nós não podemos ver essa nostalgia. O que nós vemos são trabalhadores do campo. Marcamos a alternativa D na questão de número 28, então nós podemos fazer a leitura da questão de número 29, uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, só que agora de 2018. Podemos fazer a leitura do texto que diz: então disse, este é o local onde construirei. Tudo pode chegar aqui pelo Eufrates, o Tigre e uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército e a população geral. Assim ele traçou e destinou as verbas para sua construção, e deitou o primeiro tijolo com sua própria mão, dizendo: em nome de Deus e em louvor a ele, construí. E que Deus vos abençoe. Esse texto, senhoras e senhores, fala sobre a decisão do califa Al-Mansur, no ano de 754 até 775, de construir Bagdá. Nesse local, orientou-se pela, ou seja, quais foram os motivos que levaram à construção de Bagdá, narrada no texto acima. Letra A. Disponibilidade de rotas e terras férteis como base da dominação política. E essa alternativa seria a verdadeira. Na questão de número 29, nós olhamos para o texto e olhamos para a alternativa A. O texto fala da importância do rio Tigre, do rio Eufrates, de outros canais e de rotas comerciais. Bagdá, construída ali no século VIII, ficou conhecida como a Cidade do Saber.
um ponto muito importante, tanto para os muçulmanos quanto para o mundo em geral, para a profusão de conhecimento, debate de ciências e construção ali de novos conhecimentos e novos produtos do saber. Na letra B nós podemos ler a proximidade de áreas populosas com a afirmação da superioridade bélica. Então, nós não evidenciamos isso no texto e nós vamos lembrar que essa região é muito desértica e muito pouco povoada. A alternativa B estaria incorreta. Na letra C eu vejo submissão à hierarquia e à lei islâmica como controle do poder real. De fato, existia sim esse domínio e essa lei islâmica a ser seguida, mas não foram esses os motivos que levaram à construção de Bagdá nesse ponto específico. Atente ao texto, onde ele exalta os recursos naturais, os rios e as rotas mercantis. Na letra D eu vejo fuga da Península Arábica como afastamento dos conflitos sucessórios. Isso também está equivocado. Nós não tínhamos esses conflitos sucessórios centralizados ou restritos à Península Arábica. E seria interessante construir em Bagdá por ela ser estrategicamente mais próxima de outras regiões. Na letra E eu vejo a ocupação da região fronteiriça como contenção do avanço mongol, e isso também não constaria como verdadeiro, ok? Marcamos na questão de número 29 a alternativa A, porque apenas ela destaca a importância geográfica e econômica desse local descrito no texto. A questão de número 30, também do Enem, só que agora de 2017, ela vai me falar sobre episódios da Baixa Idade Média. E o texto me diz o seguinte: mas era sobretudo a lã que os compradores vindos da Flandres ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Por favor, dê um destaque aí no texto. Para satisfazê-lo, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Continua a leitura. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. As abadias da ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. Então eu posso observar que a igreja, nesse papel aqui da ordem de Cister, desempenhava a tarefa de pesquisa científica e até de melhoramento genético, selecionando as melhores ovelhas para que elas produzissem aí mais lã. O texto aponta, me diz o enunciado, para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e avanço técnico na Europa Ocidental feudal, que resultou do Odá. Vamos às alternativas. Na letra A fala crescimento do trabalho escravo, e isso está incorreto. Eu não vou ter um crescimento do trabalho escravo na Europa. Eu vou ter uma diminuição do trabalho servil e um aumento do trabalho assalariado aos poucos. Na letra B fala desenvolvimento da vida urbana, e essa alternativa está correta. A gente só pode pensar em melhoras científicas na Europa a partir do contexto das cidades e das universidades. Lembre-se do papel da Igreja Católica nessas universidades. Ou seja, os monges da ordem de Cister, eles só desenvolviam essas pesquisas porque era possível um espaço de conhecimento, um espaço de profusão do saber, como as universidades, nas cidades. A alternativa B está correta na questão 30 e faremos a leitura das demais. Na letra C eu vejo padronização dos impostos locais. E no texto eu não vejo nenhuma menção ao pagamento de impostos, quiçá uma padronização destes. Na letra D eu vejo uniformização do processo produtivo. E a gente ainda não tem essa ideia de uniformização. Essa ideia de uniformização do processo produtivo. Ainda era muito incipiente, ainda era muito, digamos, tentativa e erro. Ou seja, a gente não tinha uma racionalização e uma padronização tão grande. Na letra E eu posso observar desconcentração da estrutura fundiária, e isso também está incorreto. Apesar do êxodo rural, nós vamos ter ainda a manutenção do latifúndio e da concentração de grandes propriedades de terra na mão de poucos proprietários. O bloco de questões, que vai da 16 a número 30, aqui na lista 1 do módulo 3 da Humanas em Foco, termina com o gabarito letra B, na questão 30ª. Esse bloco de questões serviu para explicitar alguns conceitos da Idade Média, tanto da Alta Idade Média quanto da Baixa Idade Média. Nos vemos na próxima.